chamei alguns clientes que têm problemas já de articulação de ombro. Falei assim, olha só, nós não estamos conseguindo tratar essa galera com a físio, né? Tá voltando as dores. E aí a gente foi lá e começou a atender para o Diego ver, porque realmente nem sempre a fisioterapia está dando conta, porque já está muito grave. E é isso que a gente queria falar. Né, doutor? Como é que você está? Olá, tudo bem? Boa tarde a Tudo todos. bem, boa tarde, Boa seja tarde, Daniel. bem-vindo. Seja Obrigado pelo bem-vindo. convite, falar de um tema tão importante aí para todos, né? É importante. Para mim, então, justamente, né? Como eu tinha te falado, fazia tempo que eu tenho um bloqueio com o ortopedista, justamente porque toda vez que eu vou no ortopedista para mim verificar alguns sintomas, eu sou proibido de treinar, né? E principalmente como atleta, cara, o atleta não quer parar. Mas será que não tem como eu me fortalecer? Não tem como eu tratar a causa? Qual é a causa dos meus sintomas, né? E aí a gente acaba sendo entupido de remédio o tempo inteiro, anti-inflamatório, relaxante muscular, corticoide, para de treinar, as dores passam, mas depois elas voltam quando você volta a fazer uma atividade física, né? Então, esses dias você fez uma postagem muito legal, já incluindo que a questão da musculatura, da miofascial, de contraturas, né? Algumas coisas que não são somente ligadas à estrutura, e sim à parte muscular. Então, eu falei, opa, tá aí. Eu já vou falar com o doutor Cabrejas, porque eu preciso ver o meu ombro, que eu já estou com problema já há muito tempo, foi desde a juventude, treinando jovem, treinando forte, treinando errado, né? Eu sempre falo que a construção na academia, quando você é jovem ou quando você é iniciante, ela é uma base. E você tem que fundamentar muito bem essa base para o prédio não cair quando você estiver crescendo, né? E, então eu tenho esse problema há muito tempo, ele não está passando mais as dores, nem na físio, nem na quiropraxia que eu sempre faço. Então eu falei, cara, esse agora acho que já é o momento para mim ir no ortopedista. Mas e qual ortopedista que eu vou, né? Aí o doutor Cabrejo, para quem não sabe, ele é ortopedista especialista em ombro. Eu falei, então é comigo. E é um cara que treina, e é um cara que se cuida, é um cara moderno, é um cara que não quer ficar sem treinar, né? Então, quem treina sabe o que é o esporte, sabe o que é essa atividade física, sabe o que é a cabeça de quem treina, de quem, né, Diego? E aí, se apresenta Sim. aí para essa galera que foi em cima da hora. Eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra live do mesmo assunto, porque o pessoal acho que vai pedir, porque algumas pessoas não estavam sabendo, mas a gente faz. É um assunto, como você falou, muito interessante e muito recorrente, né? É bem frequente a gente querer tratar a dor como se fosse o único problema. E aí você vai lá e aplaca a dor com um corticoide, um anti-inflamatório, mas falta, às vezes, você ir na base daquele problema. O que está acontecendo? Tem um desequilíbrio muscular, a fraqueza de algum músculo específico, está faltando algum tipo de reabilitação para aquele paciente. Então, acho que se trazer esse tema aqui para esse público que gosta tanto de praticar atividade física é muito pertinente, porque, como você disse, existia uma cultura muito forte de você ter que interromper o exercício para fazer um tratamento. Opa, achei aqui um exemplo aqui, né? Uma pequena hernia de disco, uma protusão discal. Não, tem que parar de fazer tudo que é exercício físico e focar num tratamento com medicamentos ou algum tipo de fisioterapia básica. Então, a gente quer trazer realmente esse assunto para a audiência, que não é sempre assim, né? Então, como você mesmo identificou, você consegue adaptar. Você teve um problema grave de coluna, né? Você me contou, e você foi conseguindo adaptar esse tratamento à atividade física. Porque quem pratica não quer parar, independente de ser um atleta profissional como você ou alguém como eu que só gosta de estar praticando, a gente nunca quer parar de fazer exercício físico, né? Então Não. tinha esse conflito mesmo. Não tem que parar, não precisa. Então é importante a gente esclarecer isso para as pessoas, né? Inclusive, só para fazer um relato, né? Eu estava falando, há uns 2 anos atrás eu sempre tive dores na lombar. De vez em quando eu treinando, o meu ciático pensava e eu ficava alguns dias sem andar. Aí eu tomava uns remédios, desinflamava e eu fui levando isso por um tempão, mas nunca fiz um tratamento para evitar talvez uma hernia extrusa. Chega um belo dia, até antes de campeonato, eu travei uma vez e não consegui mais melhorar. Eu viajei machucado, voltei machucado, fiquei sem andar, dores fortes na perna e tomava remédio e nada. E até que eu fiz uma tomografia, uma ressonância, uma tomografia, e aí a gente verificou que o disco meu tinha estourado.
e tinha derramado líquido, e esse líquido estava em cima do ciático, então não tinha como passar a dor tomando os remédios, porque o líquido estava ali, era o líquido, ele ia absorver depois, mas eu não tinha. Então eu senti muitas dores e não conseguia mais voltar a treinar, né? E eu tenho outros amigos ortopedistas que respeito muito a linha deles, já falaram assim, Daniel, você vai ter que fazer uma cirurgia, você vai ter que operar, né? Eu tenho 8 hérnias, eu tenho tantas hérnias, eu tive que operar também. Aí eu falei, peraí, pessoal, peraí, não é assim não, operar não, pô, sou atleta, peraí, não tem como eu me fortalecer alguma outra coisa, vou ter que operar. Você vai querer fazer fisioterapia e você vai ver que não vai resolver, você vai ter que operar. Já vou até providenciar aqui para você. Aí eu falei, não, peraí, vou ter que dar um jeito e tal. E aí, mais uma vez, eu fugi da ortopedia e fui para a osteopatia com um amigo meu, com o Marcelo Gioia. Ele verificou, olhou, ele falou assim, meu irmão, vai treinar agora. Aí eu falei, mas Marcelo, eu não posso treinar. Vai treinar agora, você vai fazer esse exercício. E eu falei, mas aí um médico, um outro amigo meu, tinha me passado uns relaxantes muscular. Aí ele falou assim, aí que é o problema, né? Mandou você treinar com relaxante muscular também é um problema, mas eu preciso que você volte a treinar de acordo com as suas limitações, você vai fortalecer a sua lombar assim, e me passou alguns exercícios. Aí, Diego, eu comecei a fortalecer de acordo com... Cara, e eu fui melhorando, e eu fui pro Pilates, eu fui fortalecendo lá com o Michel Trindade também, fui fortalecendo. Irmão, eu virei uma máquina, eu carregava peso mais pesado do que antes de ter uma hérnia extrusa. E os médicos lá da Prodimagem, que tinham feito a minha história, falaram assim, não é possível, aquele cara que teve aquela hérnia extrusa tá carregando esse peso todo. Aí falava assim, tá, e mais forte. Então eu comecei a fortalecer os estabilizadores, né, para fazer a proteção ali da hérnia, né? E foi uma estratégia muito boa que a gente teve. Porém, eu tive um problema no ombro já desde jovem, e toda vez também piorava remédio. Agora eu não tomo mais remédio e ele não melhora mais, já faz tempo. Eu falei, cara, estou ficando torto, né? Foi quando eu te chamei também um outro nosso cliente, o Francisco Jean, que não estava mais conseguindo mexer os braços, parou de fazer atividade física. Esse aí já foi fazer exame, já vai para... Esse vai ter que fazer uma cirurgia, né? Não teve jeito, Sim. né? Eu acho muito interessante o seu relato, Daniel, porque ele realmente é uma realidade, né? Você teve uma hernia extrusa, tá? E hoje em dia é comprovado que a hernia extrusa, por um lado, ela é muito ruim, porque os sintomas são muito acentuados, mas ela é uma hernia que tem a maior probabilidade de ser reabsorvida, né? Então, hoje, a gente não indica mais parar a atividade física e tem que fazer exatamente o que você fez. A gente divide esse paciente em tipos de capacidade funcional e, de acordo com aquela capacidade, ela tem que fazer algum tipo de atividade física. Eu gosto de fazer uma comparação para os pacientes, que é a seguinte. Imagina que todo o peso do teu corpo está passando pela coluna, certo? E você divide esse peso com a musculatura. A partir do momento que você para de fazer atividade física, você vai perdendo força muscular naquele tronco, naquela região toda, que é muito músculo que a gente tem, e você começa a jogar o peso todo na coluna. Então, por isso que você não fazer nada é contraproducente. Então, a partir do primeiro momento que você faz diagnóstico, claro, a gente tem que respeitar fases. Tem fases que são extremamente agudas de dor, né? Que é muito limitado. Mas você vai paulatinamente, vai introduzindo exercícios que aquela pessoa consiga fazer, e você não deixa aquela musculatura atrofiar. Porque o que acontece às vezes é o seguinte, a pessoa para de fazer exercício físico, toma muito remédio, você falou. A dor melhora, mas ela volta a fazer, dói. Por quê? O músculo está fraco. Então a gente tem que ver a dor por um contexto geral. Tem que ver tudo aquilo que pode estar relacionado a ela, não só tratar unicamente a dor. E ao contrário de quem não faz exercício físico, pessoa que não faz nada de atividade física. Eu explico que é fundamental, depois que ela passar aquela fase inicial aguda de muita dor, fazer o fortalecimento, que a gente fortalece todo o tronco e a pessoa tem uma menor chance de voltar a ter dor, né? E o que acontece? A musculatura, ela começa, que nem você falou, a participar da proteção e da sustentação do seu corpo, né?
Quando eu falo para os pacientes que músculo, que musculatura, que massa muscular é longevidade, é justamente por isso, né? Porque você tendo uma massa muscular mais consistente, você envelhece tendo uma estrutura mais forte para o seu corpo, para você andar, subir escada, sair do carro, carregar botijão de água, de gás, né? Fazer força. Por exemplo, eu atendo pessoas que já chegam lá no meu consultório, o meu médico parou, eu não posso treinar. Não posso fazer um agachamento, por exemplo. Mas não pode agachar por quê? Né? Você pode ir no vaso, sentar no vaso? Eu vou no vaso sentar, mas você não pode agachar, não pode fazer nada de exercício para esse mesmo movimento, que são exercícios básicos, né? E de pessoas, Diego, mais velhas, que estão no ápice da perca de massa muscular, né? Sim. Né? Então, assim, como é que... O que hoje você indica, por exemplo, para as pessoas? Eu atendo muitas pessoas já com escoliose aguda, né? Muito jovens, desvio de postura muito grande, né? Eu falo assim, cara, você vai começar a treinar, esse desvio ele tem que diminuir, ou você vai crescer torto, né? Que já vem da infância, até porque hoje os jovens eles estão crescendo frágeis em termo nutricional e frágeis em termos muscular, pela estrutura fraca por não fazer atividade física nenhuma, né? Ociosidade, computador, às vezes mochila pesada, né? O que você sugere hoje? Porque hoje, Diego, você vai fazer parte lá do nosso trabalho, lá do nosso instituto, porque a gente precisa de alguém assim. Porque tem muitas pessoas ali, porque eu jogo as pessoas para a vida, eu jogo as pessoas para atividade física, eu jogo as pessoas para musculação. Acontece que elas pararam a vida inteira. E é normal no início você desregular um pouco ali, a estrutura é fraca, a musculatura é fraca, né? E qualquer dorzinha que as pessoas sentem, elas já estão o quê? Acostumadas a parar. Não, né? E elas vão o quê? Elas vão no médico, e o que o médico fala? Toma anti-inflamatório e né? E aí as pessoas param de Fica fazer sem fazer atividade. nada. Então, só que aí começa a somatizar as coisas, porque as pessoas param de fazer atividade física e também param de fazer a dieta. Porque uma coisa está Sim, ligada à outra. Você sabe disso, exatamente. né? Começou a parar de treinar, começa a desanimar na dieta, porque uma coisa está puxando a outra. O que você sugere às pessoas que, por exemplo, pararam, estão com dor, estão com problema de ombro? Sabe, qual que é o caminho que elas devem percorrer para que elas realmente consigam estruturar novamente aí e não parar de fazer uma atividade física? Eu acho que essa é uma pergunta excelente, né? O que eu recomendo? Em primeiro lugar, a gente fazer uma avaliação, uma consulta, para ver até onde vai a gravidade desse... Porque aí entra a importância fundamental também da fisioterapia. Porque às vezes você precisa de uma reabilitação de um especialista em fisioterapia para, por exemplo, corrigir um encurtamento muscular excessivo, algum desequilíbrio das musculaturas, que é uma coisa que o fisioterapeuta ele vai conseguir identificar. E tem fisioterapeutas também que são especialistas na transição da parte álgica de dor para a parte do fortalecimento. E você pode fazer uma fisioterapia específica para aquele esporte que você pratica, já te preparando para o retorno. No caso, assim, a maior parte musculação, hoje em dia a atividade física é mais praticada e eu acho que também é mais segura, né, pensando em lesões a longo prazo. Então, eu acho que é muito importante você fazer a avaliação inicial, determinar realmente se pode já fazer musculação direto ou primeiro fazer uma reabilitação com uma fisioterapia de qualidade. Sim, sim. Por exemplo, eu acho que existem algumas pessoas que assim, já tiveram muito desgastes, né? E esse desgaste, por exemplo, pode ser tendão, pode ser a estrutura realmente óssea. Às vezes a saída para elas realmente é a musculatura, né? Já que o tendão está prejudicado, o ligamento, até o desgaste ou já calcificou, a musculatura ela tende ali no caso a fazer um papel, né? Que, por exemplo, as articulações, os tendões, os ligamentos não estão fazendo mais direito no caso, né? Exato. E eu já cheguei também com pessoas jovens, já toda enfaixada e proibida de treinar, né? Porque sentia dor no joelho, dor na lombar. A dor na lombar, ela é campeã,
Por que a dor na lombar, Diego, ela é campeã da galera que começa a treinar, é dor na lombar, não consegue mais treinar? Você acha que o personal, o professor de educação física ou as academias têm que estar mais preparada para esse auxílio em relação a alguns grupos de fortalecimento do nosso corpo para evitar de lesão ou de parar? Eu acho que esse é um ponto fundamental, Daniel, tanto na coluna quanto no ombro, né? Porque são articulações, no caso o ombro, é a articulação mais móvel do nosso organismo. A gente não tem uma articulação que seja tão móvel quanto a do ombro. Então, você tem uma chance um pouco de maior de fazer um exercício mal executado, que o exercício possa levar a lesão. Se a gente for pensar assim, onde isso mais acontece, eu acho que é no ombro, justamente por essa grande capacidade de mobilidade. E isso, às vezes, na musculação é ruim, porque a pessoa é um pouco difícil de você entender qual que é o limite do ombro, qual que é o movimento mais correto, por onde que levanta, por onde que roda. Então, eu acho que o ombro é uma articulação muito sensível nesse ponto que você levantou, da importância de um educador físico, é fundamental. E a coluna também, porque, como você falou, agachamento, levantamento terra, todos são exercícios que são excelentes, porque trabalham muitos músculos, têm uma eficácia muito grande, mas eles realmente precisam de uma boa execução. Você olhando assim, parece simples, né? Ah, vou fazer um agachamento ali. Mas para você fazer o agachamento correto, você tem que ter uma técnica bem executada, alguém te olhando e corrigindo, porque às vezes você não percebe que está fazendo errado. Você até quer fazer o certo, mas na hora de executar, o teu corpo ele vai procurar o quê, Daniel? O que for mais fácil. Né? Então ele vai dar uma roubadinha para um lado, para o outro, o joelho vira para fora. Então o educador físico ele é fundamental nesse ponto. Eu posso falar que depois de anos fazendo o agachamento, eu descobri que eu não acionava, por exemplo, glúteo, né? Porque eu tinha, e os meus joelhos sempre fechavam-se mais nos exercícios e eu tinha um encurtamento. Toda vez que eu passava de um ponto no agachamento, eu ia para frente ou fazia uma retroversão, né? E também foi um dos motivos de terem sobrecarregado ali a minha hérnia e ela ter, né? E após, é engraçado, mas após a hernia extrusa foi quando a gente começou a identificar que eu já tinha uma curvatura a minha biomecânica já não tinha um desenho legal para fazer ou alguns movimentos e eu nunca fui corrigido, né? Então pega muito peso, tem um encurtamento muito grande, encurtamento de posterior principalmente, o joelho que se fecha, né? Outra coisa também, eu tenho muitos amigos que começam a fazer, por exemplo, perna e cansam a lombar, vão fazer dorsal e cansam a lombar, e eles cansam a lombar e fritam e param o treino. Mas não existe um fortalecimento, né? Outra coisa bastante interessante também, toda vez que eu ia fortalecer a lombar, as pessoas mandavam eu fazer, sabe aquela cadeira romana, aquela que você encaixa e abaixa o quadril e sobe, né? Aquela máquina ali é a máquina que a gente tem hoje em dia nas academias para fortalecer. Não é toda academia que tem, entende? E é necessário fortalecer a lombar. Hoje, dia sim, dia não, eu tenho que fortalecer a lombar para não deixar doer a minha hérnia. Acontece que muitos personagens proibiam esse fortalecimento de lombar, principalmente na questão de quando você fazia uma contração maior. Quando eu fui fortalecer a minha lombar para a questão da minha hérnia, por exemplo, o doutor Marcelo, você tem que fazer uma contração, um pico de contração máxima na lombar para fortalecer. Então, tem até uma divergência, por exemplo, mesmo eu tentando fortalecer, eu tinha uma limitação pela educação física e já o pessoal da fisioterapia me ensinou depois a fortalecer de uma maneira diferente, né? Hoje, por exemplo, até a questão de manguito. Eu já fiz o manguito, Diego. Não, faz manguito para fortalecer. Eu puxava a máquina inteira para fazer um manguito, entende? Então, assim, tudo errado. Então, às vezes a gente acaba tentando fortalecer de uma certa maneira, mas as coordenadas não são tão exatas e a gente acaba piorando o processo porque você não melhora, né? Porque estava fazendo errado e você para, né? O que você pode falar sobre a gente que tenta fazer os fortalecimentos de manguito errado, fortalecimento de lombar errado?
Eu acho que aí é importante a conjunção, né, das atividades, né? Então, como você mesmo falou, a educação física ela é fundamental, mas em alguns casos a gente tem que ter uma reabilitação, um preparo da musculatura na fisioterapia, porque muitas vezes o manguito está forte, né? Pode estar falando do manguito, então só que você tem uma parte do manguito muito forte e outra parte mais encurtada, associada a um desequilíbrio da escápula. A escápula é esse músculo aqui de trás. Então, às vezes, você está com o manguito forte, mas a escápula não está funcionando direito. E aí entra a fisioterapia, porque ela vai conseguir fazer esse ajuste, esse equilíbrio da musculatura, um condicionamento. Eu faço, às vezes, uma analogia com meus pacientes o seguinte. Imagina um jogador de futebol que tem uma lesão. Ele vale milhões de dólares. Ele vai parar uma semana ou duas rapidamente de fazer o esporte que ele está fazendo, mas ele não vai parar de fazer um fortalecimento. Já viu o jogador de futebol em reabilitação? O que ele faz? Fisioterapia e musculação, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse pensamento em conjunto e cada vez mais unir as áreas, porque é para o bem do paciente, do cliente, né? A gente observa, é só pensar no atleta, o que ele faz? Musculação, fisioterapia. E ele vai se condicionando com menos carga, com outros tipos de exercícios, alongamento e volta depois com plenitude, até com mais força para o esporte de origem, no caso, a musculação, né? Concordo, concordo. Essa ligação, doutor Luque, esse conjunto de atividades e de profissionais é que o Instituto Daniel Guedes quer fazer uma ligação ainda maior, né? Por exemplo, nós temos lá o osteopata, o Márcio De Witt, fantástico. Cara, quantas pessoas que saem de crise só mexendo na parte muscular, né? Só tirando contraturas, alinhando, né? Eu vou na quiropraxia há 10 anos, entende? Né? Só que tem algumas coisas que já foram geradas lá atrás. Sim. O meu ombro não é um desgaste agora, é um desgaste antigo, né? E, por exemplo, eu me recordo que quando eu comecei a sentir as dores no ombro novamente, nós começamos a fazer alongamento de peitoral. Já que eu tinha dificuldade de fazer uma contração no dorsal devido ao encurtamento, eu comecei a alongar tudo o peitoral. A partir desse alongamento, eu comecei a sentir dores novamente. E essas dores não saíram mais. Eu acredito que eu tive ali um desalinhamento, né, uma instabilidade, talvez de algo que estava muito firme, talvez eu já tivesse uma lesão, eu tenho uma lesão e ela ficou firme, eu desalinhei, tirei ela do lugar, né? E eu quero competir, e aí é você agora que vai me dar essa força, aí, porque a gente precisa voltar urgente agora. A gente tem que imaginar também que, por exemplo, nesse caso que você alongou bastante, o seu corpo ele tem essa conformação há muitos anos, né? Então tem que ter também um cuidado na progressão dos alongamentos para você não querer em 5 minutos mudar uma coisa que já tem 30 anos, né? Então acho que é muito importante essa cautela e essa troca de informações, né, para o público em geral. Então, e assim, o importante é que as pessoas não parem de fazer atividade física, certo? A intenção é que todo mundo que passar por mim, que eu perceber que realmente questão postura, questão de limitação, principalmente as mulheres que reclamam de joelho, né? Porque aí não consegue agachar, não consegue fazer o leg, a falta da ela desestimula, como eu te falei, a outra área, que é a parte da Sim. alimentação. É totalmente ligado, né? Então, toda vez que eu vejo que alguém está tendo limitações de evolução de treino, cara, a gente tem que juntar a equipe, né, para resolver, tratar, né, a causa realmente, definitivamente, para que isso não fique indo e vindo toda hora. Porque outra coisa também, assim, a pessoa ela começa a treinar, aí ela começa a ir bem, ela estava parada, aí a musculatura dela começa a vir, só que ela precisa ter o quê? Estímulos mais fortes para continuar evoluindo. E o que acontece? A partir do momento em que ela coloca um pouquinho mais de sobrecarga, ela começa a sentir novamente as dores. Aí ela regride novamente, né? E isso talvez se sustenta por algum tempo, que faz a pessoa também começar a desanimar, né? Então a gente precisa achar a causa e tratar essa causa, né? Por isso que eu gosto assim, eu falei assim, cara, eu vou atrás da ortopedia moderna.
Porque não dá para passar... Pô, eu já tenho 40 anos, praticamente, desde os meus 20 e poucos anos, que eu tento achar um ortopedista que me apoie naquilo que eu faço, e as pessoas mandam eu fazer, mandam eu correr, ou mandam eu nadar, mas mandam eu parar de fazer a musculação. E a minha carreira veio, claro que se eu tivesse tido no meu início da academia, porque na minha época, Shake Club não tinha nem professor formado, e a gente trabalhava muito ego, porque o jovem trabalha muito ego, questão de levantar peso, enfim, talvez eu não tivesse desencadeado esses problemas no ombro que já fizeram eu parar também há muitos anos atrás, né? Só que agora eu estou numa fase da minha vida que realmente eu não posso parar de fazer uma atividade física. Não é nem uma questão parar de competir, é parar de deixar a minha musculatura forte, porque toda vez que eu paro um pouco de treinar, eu começo a sentir dores muito fortes no corpo, né? Por que eu e acho que muitas pessoas, né, começamos a deixar de Eu treinar, também. começamos a sentir muita dor. Explica pra gente por que a gente para e começa a sentir dor no corpo inteiro. Olha, me lembra a mim. Eu fiz uma viagem há 2 anos, de 3 semanas, e eu também tenho 2 produções discais na coluna. Já comecei a sentir dor. Fui sentindo dor, fui sentindo dor. Aí eu voltei para Manaus, comecei a fazer musculação novamente, e as dores foram parando, parando, e eu não sinto dor. Então, eu também tenho a mesma impressão que você. Com gente que ninguém pode parar, na verdade, de atividade física, né? Tem uma estatística que diz que a partir dos 30 anos de idade, a população em geral perde 1% da musculatura, no mínimo, né? Da sua musculatura corporal, a massa muscular. Então você imagina, aí com 35 anos já perdeu uns 7%. Então, assim, é uma perda progressiva e começa a acontecer aquilo que você está falando, dor. Por quê? Quando a gente está com a musculatura forte, no joelho, por exemplo, imagina o seguinte: joelho, você tem ali a parte óssea, a cartilagem, a articulação. Quando você tem uma musculatura forte e você pisa, o músculo ele absorve um pouco daquele impacto, daquela carga, ele dissipa aquilo lá. Quando a pessoa está com a musculatura fraca, do quadríceps principalmente, a carga é toda no osso e na cartilagem. Por isso que hoje em dia não existe mais dúvida nisso. É um consenso de que quem tem artrose ou desgaste no joelho, o melhor tratamento é a conjunção de musculação e fisioterapia. Porque a gente precisa desse musculatura, desse suporte no joelho para absorver impacto, que é a mesma relação que eu faço, por exemplo, com a coluna. A gente precisa de toda essa musculatura forte ao redor para distribuir a carga e facilitar o trabalho do nosso corpo, na parte óssea, né? Diego, fantástico. Só para você ter uma ideia, o meu pai tem 67 anos. E só um exemplo, né? Ele veio morar comigo há alguns meses, que ele veio fazer um tratamento, a gente estava com câncer de próstata, e aí ele foi fazer a radioterapia, enfim. Nesses momentos, né, quando entrou a quarentena, eu comprei uns elásticos, né? E trouxe para casa. Cara, e ele pegou os elásticos e ele começou a fazer os exercícios. E ele tem os dois ombros, ele não conseguia dirigir. Meu pai vivia tomando remédio com dor no ombro. E eu vou falar para você, em alguns dias, ele fazendo atividade física, ele melhorou muito o seu condicionamento, a dor no seu ombro, tudo fazendo a musculatura. Aí ele parou há uma semana, ele já voltou a sentir as dores, entendeu? Já voltou E aí ele sentindo. começou a fazer. Então, assim, meu pai evoluiu em questão de dias, e as pessoas acham que é muito demorado esse tempo, né? Então, assim, para quem está 100% parado, cara, questão de dias a evolução é muito grande, né? Então eu aconselho muitas vezes que para você ajudar seu pai, sua mãe, sua avó, talvez não é ajudar com remédio não, entendeu? É ajudar colocando ele para fazer uma atividade física, melhorando a alimentação dele, né? E outra pergunta interessante que eu queria te fazer, que eu acho que é todo marombeiro queria saber, né? Cara, e a epicondilite? A dor maldita no cotovelo que faz todo mundo parar de treinar também, cara. O que seria essa dor? Por que ninguém consegue tirar essa dor? Por que ela é tão difícil de sair? Insiste, insiste. Ninguém trata ela. Epicondilite, ela é chamada às vezes a lombalgia crônica do cotovelo, né? Porque ela é uma doença realmente muito chata, né? A diferença dela em relação a outras inflamações de tendão
é que na epicondilite a gente tem geralmente um certo desgaste. Não é só um processo inflamatório. O tendão ele está como se fosse um pouquinho desgastado, né? E por isso que o remédio sozinho não resolve. Às vezes a pessoa toma um anti-inflamatório e não melhora. O que melhora de fato a epicondilite é um conjunto de ações. Não existe um tratamento, digamos, padrão assim. Você tem que ir testando, né? Mas o que melhora a médio e longo prazo é um fortalecimento bem orientado e bem executado. E aí entra em conjunto com isso outras ações, por exemplo, a acupuntura ajuda bastante, fisioterapia analgésica, alguns tipos de medicamentos. Uma coisa interessante, Daniel, que se fazia muito antigamente, que não se faz mais hoje, raramente é a infiltração, né? Antes se fazia muita infiltração de corticoide para a epicondilite, e até um assunto interessante para a gente falar. Só que a gente sabe que a infiltração, às vezes, dá certo. Você faz e resolve, porque está jogando uma carga enorme de corticoides ali naquele local. Ele pode enfraquecer o tendão. Então, alivia inicialmente aquela dor, mas ela pode voltar depois muito pior, inclusive romper o tendão. Acontece às vezes no ombro também. Você faz a infiltração de corticoide dentro do ombro, inicialmente dá uma melhorada, mas depois ela volta pior, né? Então, hoje em dia, a gente quase não faz, é muito raro. E se fizer, é uma vez no máximo. Para diminuir a chance de desgastar o tendão, no caso, né? E, por exemplo, você acha que muito exercício pode ter ocasionado dores dentro da academia? Por exemplo, qual que é o papel aí do personal em relação à orientação do cliente, né, na verdade, fazer a sua introdução na academia e evitar algum tipo de dor futura, porque às vezes a pessoa está zerada, né? Ela começou a treinar e aí ela começou a ter inflamações e articulações e juntas, e isso é o que mais acontece. Aí a pessoa para. Aí a culpa é de quem? Você me lembrou exatamente o que aconteceu comigo quando eu tinha 20 anos. Aquela coisa que você falou, empolgado, quer fazer com muito peso, eu estava treinando já acho que uns 6 meses, 8 meses, estava bem, inclusive. E aí eu fui aumentando o peso e pronto. Comecei a ter dor lombar e muita epicondilite, muita. Eu não conseguia, às vezes, mexer o braço para coisas simples do dia a dia. O que eu fiz? Parei de treinar, né? E aí o que aconteceu? Eu fiz ali um processo, aquele antigo, né? Para de treinar, não faz nada, faz fisioterapia. Só que depois de um tempo, eu melhorei das dores, mas eu perdi a vontade de treinar. O que eu fiz quando eu voltei? Procurei um profissional, um personal. Então, eu comecei a treinar com um personal justamente porque eu não queria ter de novo esse problema de ter que interromper a atividade física por dor. Porque a gente sabe que a musculação ela é uma atividade física protetora. É uma atividade física muito segura, quando bem executada. O problema é exatamente esse. Às vezes a pessoa acha que está fazendo de uma forma correta, mas não está. Porque são pequenos detalhes, posicionamentos do joelho, do cotovelo, que a gente não percebe sozinho. Então é muito importante mesmo ter o olhar de um profissional que possa ir corrigindo você para você realmente ter mais segurança e evitar ter dores, né? E lesões também. Sim, sim. É por isso que, como eu falo, cara, eu conheço muitos professores, mas, cara, eu faço indicação para alguns professores, né? E talvez aquele que tenha a experiência mais certa ou uma especialização mais certa para cada tipo, para cada perfil de cliente também, porque não é todo mundo que tem esse cuidado, né? Não é, inclusive, você pode interromper a carreira na musculação, carreira eu falo, né, o estilo de vida, né? Por lesões, né? Até o fato daqui, por exemplo, às vezes o cara vai fazer aula de personal com alguém, aquele professor pegou tão pesado com a pessoa que não treinava para mostrar um serviço, a pessoa no outro dia está toda inflamada e o que acontece? Ela gera um trauma e começa a odiar a musculação, né? Odeia a musculação porque fizeram ela sofrer algum dia. Então hoje até isso, né? Esse perfil de professor que consiga reinserir essa pessoa na musculação, eu preciso tê-la próxima de mim para a pessoa realmente dar mais uma chance para
musculação, já que eu sei que a vida dela vai mudar definitivamente, né? Sim. Outra, Inclusive para os idosos, né? outra pergunta interessante, cara, olha só. Muitas pessoas com artrose, tá? Desgaste, mão, né, joelho. As pessoas que têm artrose, cara, a musculação pode ajudá-las a melhorar, ou a vencer, ou a conviver? O que você fala sobre artrose? O que você fala sobre osteoporose e a musculação? Muitos estudos foram feitos já sobre isso, né? Revisados e tudo. Hoje em dia, o melhor exercício para quem está prevenindo ou tratando a osteoporose é a musculação. Tá? Por quê? Imagina o seguinte, quando a gente contrai o músculo contra uma resistência, o tendão é o tendão que conecta o músculo ao osso. Né? O tendão, ele vai botar uma carga naquele osso e o osso vai sentir que ele está sendo tracionado. Aí fala, opa, eu tenho que me fortalecer. Então, a musculação estimula a produção óssea e evita com que aquele osso enfraqueça e a pessoa venha a ter osteoporose no futuro. Então, o exercício resistido, ele é fundamental tanto na prevenção quanto no tratamento da osteoporose. Claro que a gente tem que respeitar cada etapa da vida e aí entra o educador físico, o personal trainer, para adaptar o treino para aquela pessoa de acordo com a sua idade. Né? E isso se aplica também na artrose, porque quando a gente tem um músculo forte, resistente, ele vai absorver o peso e vai tirar um pouco da sobrecarga do osso. Então, o fortalecimento de quadríceps, por exemplo, hoje é o melhor tratamento que tem para artrose de joelho, porque ele vai tirar a carga do osso e vai permitir que a pessoa tenha mais qualidade de vida. Perfeito. E eu acho, cara, que hoje o profissional de educação física ele tinha que se especializar bastante até na terceira idade, né? Porque eu vou falar para vocês aqui, pessoal, olha, a minha mãe, ela tem 68 anos, ela veio passar aqui um mês em Manaus, ela teve câncer, ela tem algumas limitações. Eu levei ela para musculação, ela foi chateada. Ela não conseguia fazer uma bicicleta sentada, porque ela não conseguia jogar o joelho perto do quadril, né? E reclamou, eu vou te falar, em 4 ou 5 dias a minha mãe já estava fazendo a bicicleta. Na semana que vem a minha mãe já estava fazendo sozinha tudo. A minha mãe estava indo antes de mim para ela se sentiu muito bem. A minha avó tem 85 anos. A minha avó caiu sozinha e quebrou o braço, né? Caiu por quê? Porque está fraca, não tem músculo. E é isso que eu falo para as pessoas. O idoso, tá? Ele cai e ele quebra, não é porque ele tem simplesmente a osteoporose. Ele cai e ele se machuca porque ele não tem mais músculo, porque ele começa a perder a musculatura. Então ele fica vulnerável e frágil, então ele cai. E eu falei assim, vó, Pilates, né? Eu levei minha avó pro Pilates porque ela impacta menos do que uma musculação, no caso, né? Primeiro, ela me xingou um pouco, e ela começou aí, sentia muitas dores, e depois ela começou a me agradecer. Foi a melhor coisa que ela fez, foi ir no Pilates. Olha só, Diego, quarentena. A minha avó tem artrose, cara. Começou agora, depois de um mês, sentir altas dores, a mão começou a travar de novo, o joelho também, porque ela parou de fazer a atividade física, né? Então, quando a gente fala agora nessa parte de voltar a fazer atividade física, de abrir academia, de abrir o bar, o que é mais importante, a contaminação, aí fica aquela dúvida, né? Porque tem pessoas que estão ficando doentes porque pararam de fazer atividade física, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Sim. Então, assim, o que você sugere hoje para a terceira idade? Né? Porque eu tenho clientes, olha só, a mãe é diabética, estava sobrepeso, começou a fazer a musculação. Quando eu falo que a musculação ela é qualidade de vida, ela não conseguia subir um degrau na casa dela sem se apoiar nas coisas, tá? Ela não conseguia fazer esteira. A musculação, em questão de semanas, fez a senhora subir a escada, fazer a esteira. Ela não precisa de ninguém para carregar. Ela ganhou, Diego, mais de 8 quilos de massa muscular. Mais de 8 quilos de massa muscular, uma senhora com 66 anos e com diabetes, só comendo melhor e fazendo atividade física. A qualidade dela é outra, ela vai sozinha. Se o filho dela não for, ela vai sozinha. Então, essas pessoas da terceira idade, cara, elas podem viver muito mais
e muito mais independente se forem realmente indicadas pelo caminho mais certo, pelos profissionais para voltar a fazer uma atividade física, cara. Porque o que está acontecendo com os idosos é que eles estão cada vez mais parados, ou pior, manda o idoso fazer cardio, manda o idoso só fazer uma esteira, sendo que, na verdade, ele está perdendo massa muscular, densidade óssea, como você falou. O que você sugere realmente hoje para a terceira idade, para a gente cuidar melhor dos nossos pais, dos nossos avós, né? Geralmente é uma conjunção de atividades, né? A parte cardio é importante, a gente sabe, para a manutenção da saúde cardiovascular. Para a gente pensar na condicionamento, na saúde e na segurança daquele idoso, terceira idade, como você falou, isso também é segurança, tem que ter algum grau de fortalecimento muscular. E o mais recomendado é o que tenha algum tipo de resistência, tá? E aí entra o quê? Pilates, né? Bem executado, e a musculação. Eu acho que são as duas atividades que a gente consegue estimular aquela musculatura para ela manter a sua qualidade e estimular o osso, porque a gente previne as duas coisas. A gente interrompe um pouco aquela progressão da perda de massa muscular e a perda de qualidade óssea. Acho que esse é o caminho mais seguro a seguir. E eu vou contar também aqui outra coisa também. Por exemplo, eu tenho clientes que, por exemplo, os filhos ou alguns médicos insistem para eles fazerem hidromassagem, né? Não, tem que ir na hidromassagem, a hidromassagem é atividade de velho, né? E aí, cara, eu tenho algumas clientes que não querem colocar o maiô, entende, cara? Que elas têm a resistência, elas até fariam, aí eu consigo conquistá-las aí para musculação. E aí elas não param mais. Por exemplo, até onde que a hidroginástica realmente é eficaz para a densidade óssea, para essa questão aí também da terceira idade, já que a gente está nesse assunto? Olha, eu acho que é uma coisa interessante para a pessoa fazer, para quem não está fazendo nada, começar a ganhar uma resistência. Você tem outros estímulos também na água em relação a melhorar a dor, mas é uma coisa que dificilmente você vai ter uma grande progressão. Então, eu acho que é uma coisa interessante para quem não está fazendo nada, principalmente fazer alguma coisa, mas tem que ter, acho que um grau superior, no caso, a musculação seria o mais indicado. Diego, a live tá massa, a gente vai ter que fazer uma outra, tá, cara? Porque, assim, esse assunto sempre foi curiosidade minha também, você sabe disso, e agora que eu vou me tratar novamente, então, assim, eu quero levar isso para as pessoas. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que eu achei interessante, tá, para você responder. A pergunta da Magda é o seguinte: ainda dá tempo de começar alguma atividade física com problemas já existentes? Dá. O que a gente tem que fazer? Ver aquele problema, analisar até onde aquilo está impactando a função, fazer uma reabilitação com a fisioterapia, dependendo do caso, né? Porque em alguns casos a gente pode ir para musculação direto, atividade física. Outros a gente precisa reabilitar primeiro. E aí eu gosto de fazer uma programação. A gente pode dividir o tratamento por etapas. Então, olha, primeiro a gente vai fazer um tratamento aqui para reduzir a dor, melhorar a sua qualidade de movimentação e faz uma transição que não tem um ponto de parada. Você vai transicionando esse tratamento inicial de dor para um fortalecimento na própria fisioterapia e aí você termina na atividade física. Outra e não coisa. Pode parar, né? Às vezes o erro é esse, a pessoa tem uma dor, trata, parou de doer, aí para de fazer, aí volta a dor. Por exemplo, aqui, doutor Diego fez aquela cirurgia no meu ombro que estava grave, hoje está 100% e eu sofria com a luxação e saia do lugar. Esse aqui é o Eber BJJ. Acho que você fez alguma cirurgia com esse sim. seu. Outras pessoas, o ombro dele saía do lugar com facilidade. Ele tinha um quadro de luxação. Geralmente o Hércules Matos está falando assim, parabéns pelo assunto. Tem que fortalecer músculos profundos para estabilizar. Geralmente, na academia, fortalecemos músculos superficiais e dinâmicos. Né? É verdade. Deixa eu verificar mais alguma pergunta aqui antes que acabe o nosso tempo. O outro falou assim, o ser humano não foi feito para a inércia. A gente tem que fazer doutor Jean, fera. vamos lá.
tive epicondialgia por muito tempo, me incomodava muito, diminui as cargas, até parei de treinar um tempo, mas graças a uma medida de cuidados, como alongamentos, massagens, ele melhorou. Eu tive um cliente que ele teve essa dor e, por exemplo, assim, às vezes as pessoas, cara, eu consigo falar de tudo um pouquinho porque eu sou um rato eu sou um rato, né, irmão, de laboratório, tudo eu já fui. E aí essa pessoa que sentiu a epicondilite, ela foi no médico, não me avisou e parou, né? E aí eu sempre entro em contato com a pessoa, não, eu tive que parar porque eu estava com epicondilite. Mas quem mandou? Mas por que parou? Então, assim, ele perdeu umas 2 semanas de um mês parado, né? E aí chegou no final do mês, ele não teve. Mas eu falei assim, mas você não podia ter treinado perna, outra coisa, outro tipo de muscular, outro músculo, outro grupo muscular para não parar no zero, né? Mas não, mas o médico mandou eu parar de 100%, né? Então, até a pausa, às vezes você pode descansar um grupo muscular para ele parar de doer por um momento, tá numa inflamação crônica, enfim, mas não precisa parar de fazer toda a atividade física, né? Sim. Deixa eu ver aqui outra. Disserte um pouco sobre condromalácia patelar. Esse é outro magno também. Depois você. Ó, no caso da artrose, tem que associar fisioterapia e musculação ou apenas a musculação já faz um resultado significativo? Então, vamos falar um pouquinho Pode? da condromalácia rapidamente, né? Já estamos terminando nosso tempo. Então, a condromalácia patelar, o que a gente tem que ter em mente? É uma doença que ela dá na patela. A patela é aquele ossinho que fica na frente do joelho, osso solto. E ele tem uma cartilagem atrás. Condromalácia é o amolecimento dessa cartilagem atrás da patela. Só qual que é um ponto central nessa doença? A cartilagem não dói. A cartilagem é uma estrutura do nosso corpo que ela não tem nervo, não tem inervação. Então, a condromalácia em si não dói. Então, a dor que vem de quem tem a condromalácia, ela decorre de um desequilíbrio muscular. Às vezes a pessoa tem um vasto medial muito mais forte que o vasto lateral, ou tem um encurtamento da musculatura posterior da coxa. Isso a gente está falando de quem pratica exercício, né? Você pode ter um desequilíbrio muscular, ou de quem não pratica, decorre de uma fraqueza desses músculos que leva a um desarranjo da função dessa articulação. Então é importante identificar de onde que está vindo essa dor. É por um desequilíbrio muscular? É por fraqueza? Encurtamento? Mas uma coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem é isso, que a condromalácia em si não dói, que a cartilagem ela não tem nervo, é aneural. Ah, entendi. Entendi. Muito bom. E muitas pessoas sentem as dores, então não é por isso, é pela instabilidade da musculatura, um lado mais forte do corpo. Exato. A condromalácia, ela é como se fosse um sinal. Opa, aqui tem uma coisa funcionando errado. Tem uma coisa que está fora do eixo, mas ela em si não dói. Ah, uma dúvida pessoal minha também, em relação à fascite plantar, né? Eu já percebi que muitas pessoas têm fascite plantar e não sabem, porque eu tenho ela, era uma dor que me incomodava. Por exemplo, eu estava fazendo alguma atividade física e começava a doer a minha planta do pé, né? Inclusive lá no Pilates, eu falhava os exercícios porque eu falei assim, Michel, o meu pé dói demais. É insuportável a pisada, né? E ele falou assim, você tem fascite plantar? Eu falei assim, não. Não, peraí, quando ele pegou o meu pé, foi desesperador quando ele apertou, né? Parece que é uma contratura, é insuportável, dá até medo, né? O que é a fascite plantar também? Por que ela ocorre e onde é que ela pode te atrapalhar, por exemplo, nos seus rendimentos, enfim? A fascite plantar, no nosso pé, embaixo dele a gente tem uma capa, que ele funciona para dar o arco do pé embaixo. Nessa doença, essa capa, que é a fáscia, começa a inflamar. Começa a inflamar e começa a causar dores. Uma dor muito frequente que ela causa é quando a pessoa vai levantar da cama. Está dormindo, vai levantar, quando dá aquela primeira pisada, dá uma dor forte. Por quê? Ela tem uma relação direta com o encurtamento. Quando a gente vai dormir, nosso pé fica relaxado para baixo. Então a fáscia fica encurtada. Na hora que a gente vai pisar de manhã, estica e dói. E essa fascite que dá durante o dia, eu já tive, inclusive, na época da minha residência. Ela tem várias causas. Muito tempo em pé, sapatos incorretos, mas ela sempre está relacionada ao encurtamento, tanto da fáscia plantar, quanto dos posteriores da coxa e da perna.
Porque isso você leva esse encurtamento dessa cadeia posterior, como a gente chama, a uma sobrecarga da face. E aí ela começa a inflamar e começa a causar dor. Por isso que realmente é igual o que a gente falou das outras doenças. Você tomar um remédio não vai resolver. Vai aliviar a dor, vai desinflamar, mas uma hora ou outra ela volta. Então, na fascite é fundamental alongar tanto a fáscia, que é a parte de baixo do pé, quanto a panturrilha, a coxa, e fortalecer também os músculos intrínsecos de dentro do pé. Perfeito. Doutor, gostaria de agradecer, tá, pela oportunidade. É o que eu falo, né? Eu gosto de quem fala fácil, porque se você fala fácil, as pessoas absorvem e as pessoas aprendem, né? Então, eu gosto muito da sua metodologia, da sua explicação. Eu acho que esse é um assunto que pode ser muito mais longo, porque até eu sou um cara curioso, eu sou o cara que tem mais problema, talvez, aqui de dor, eu quero saber sobre todas elas. E atendo muitas pessoas que eu acabo indicando para fazer uma liberação miofascial, que a gente não falou sobre isso, né? Sobre alongamentos, encurtamentos, né? Eu só sei o seguinte, que hoje nós precisamos estar alinhados com uma equipe para não parar, né? Para não perder massa, para não perder a estrutura óssea, né? Para a gente não ficar encurtado, para a gente poder ter uma vida mais longa e mais plena. Então, eu vou salvar a live aqui e a gente vai marcar uma outra live para a gente poder falar sobre outros pontos aí específicos na sua área, que é fundamental aí para a gente conseguir aí caminhar e ter uma vida plena, cheia de energia e de atividade física, né, doutor? Legal, Daniel. Eu que agradeço aí o convite. Eu acho que quanto mais a gente divulgar esse tipo de informação, melhor. As pessoas têm que ter essa consciência de que a atividade física ela é tanto para o nosso bem-estar, quanto para a prevenção de doenças, e é uma coisa que a gente tem que levar para sempre, né? Então, quando a gente tem uma doença ortopédica, a gente não precisa interromper aquilo. Que, como você falou, quando a gente para de fazer exercício, a gente meio que para de fazer dieta e vai perdendo o ritmo, e depois para voltar é muito difícil. Então, essa conjunção das áreas de conhecimento, ela é fundamental para ter uma qualidade de vida para sempre. Tá sim. Vamos falar sobre artrose e artrite, sim, tá, Magna? Inclusive, que nem eu falei, eu tenho na família algumas pessoas que têm, e eu estava até falando sobre ele, o que tem hoje moderno na suplementação para ajudar, né, nas dores da artrose, da artrite, né? Então, eu acho que a gente tem ainda muita lenha para queimar nesses assuntos, tá bom? Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus. Diego, tem que falar onde é que você atende, meu irmãozão. Além lá do Instituto, onde é que você mais atende? Podem marcar consulta diretamente comigo pelo Instituto, que eu também passo a consulta para o Diego. E para seguir o Diego é Diego Cabrejos. Eu verifiquei aqui que tem algumas pessoas cabrejos aqui na nossa live, né? E devem ser aí a família também do Diego, que eu não conheço todo mundo. Mas eu preciso que você dê um pouco aí de onde você atende hoje, né, Diego, para as pessoas te procurarem também aí. Tem muita gente que está já querendo saber o que vai fazer, como é que vai arrumar o ombro, o lombar, joelho. Dá um alô para o pessoal Então, aí de onde você está atendendo hoje. eu atendo o Instituto Daniel Guedes, vocês podem marcar diretamente lá. Eu tenho também um consultório no Semon, tá? Que agenda pode ser pelo meu Instagram também. E convênios no Hospital Adventista. Alguns, né? Então, Adventista, Semon e Instituto Daniel Guedes. Então, Isso. dá para achar, né? Pessoal, valeu, obrigado. Obrigado, Tá? viu? E até a próxima. Grande abraço, valeu. Valeu.